O torcedor rubro-negro acordou nesta quinta-feira com motivos de sobra para sorrir. A tão aguardada notícia finalmente se confirmou. Arrascaeta deve renovar com o Flamengo até o fim de 2028. Isso mesmo, o maestro do meio-campo, o camisa 10 que encanta a nação desde que chegou, está perto de estender seu vínculo e garantir mais temporadas de magia no Maracanã. E não é só isso. Em noite de Libertadores, com o Mengão em campo diante do Estudiantes, o clima é de decisão, tensão, expectativa e, claro, de olho em quem vai a campo. E é aí que entra uma dúvida pesada nas mãos do técnico Felipe Luiz, colocar ou não o Jorginho entre os titulares. O meia tem condições de jogo, já está liberado pelo departamento médico, mas ainda não está 100%. E quando um atleta está nesse limiar entre liberado e pronto, a decisão do treinador precisa ser quase cirúrgica. Se entra em campo e joga abaixo do que pode, a equipe sente. Se força demais e tem uma recaída, a ausência pode ser ainda mais longa. Então, o que fazer? Escalar Jorginho já nesse primeiro confronto das quartas de final ou segurá-lo para o jogo de volta? É aquele dilema que só quem comanda sabe o peso. E é justamente isso que pode definir não só o jogo de hoje, mas o futuro do Flamengo na competição continental. O adversário é duro, o Estudiantes vem forte, tradicional na Libertadores, e sabe jogar esses confrontos. Mesmo fora de casa, o time argentino costuma ser competitivo, e o Maracanã vai precisar jogar junto. Nesse contexto, qualquer vantagem é bem-vinda, e ter um jogador como Jorginho em campo é, sem dúvida, um diferencial. Mas vale o risco? Será que a escolha mais prudente seria começar com Saúl e De La Cruz, e deixar Jorginho como opção para o segundo tempo, caso o cenário exija? Essas são perguntas que fervilham na cabeça do torcedor e, principalmente, na de Felipe Luiz. O treinador rubro-negro, que vem demonstrando personalidade e coragem nas escolhas desde que assumiu o comando, sabe que cada decisão pesa numa Libertadores. Ainda mais numa fase tão decisiva como essa. E a escolha do camisa 21 pode ser o detalhe que separa um bom resultado de um tropeço em casa. Enquanto isso, no universo fora das quatro linhas, o Flamengo também se movimenta nos bastidores. A diretoria acelera as tratativas para renovar com Arrascaeta, e a movimentação faz todo sentido. Apesar do atual contrato do uruguaio ir até o fim de 2026, o clube quer se antecipar. E o motivo é simples, o interesse de outros clubes. O Cruzeiro, por exemplo, através do seu novo investidor, Pedrinho Lourenço, já deixou claro que sonha em repatriar o jogador. E como o futebol não espera, o Flamengo precisa agir agora. Se a renovação não for feita no tempo certo, o clube corre o risco de ver Arrascaeta assinar um pré-contrato no meio do ano que vem, deixando o Flamengo de mãos abanando em 2027. E ninguém dentro da Gávea quer sequer imaginar essa possibilidade. Por isso, a diretoria já conversa com o staff do jogador, que, por sua vez, demonstra desejo de permanecer. A esposa do meia está grávida, a família está adaptada ao Rio de Janeiro e, dentro de campo, ele vive uma das melhores fases da carreira. Aliás, falar da temporada de Arrascaeta é falar de brilho, entrega e números impressionantes. Para muitos, inclusive, ele vem tendo o melhor ano desde que chegou ao Flamengo. Os dados não mentem. O uruguaio já igualou seus números de 2019, ano mágico para o clube, com direito a Libertadores e Campeonato Brasileiro. E ainda temos muito campeonato pela frente. Se mantiver esse ritmo, ele pode superar todos os seus recordes pessoais com o manto rubro-negro. E se Arrasca está com moral, o mesmo se pode dizer da diretoria do Flamengo em outro aspecto importantíssimo, o estádio próprio. Sim, a reunião da última quarta-feira foi decisiva, e o projeto do estádio no terreno do gasômetro ganhou contornos cada vez mais reais. O estudo de viabilidade apresentado aos conselheiros mostrou que o estádio terá capacidade para 72 mil torcedores. Um número robusto, que mostra a grandeza do projeto, mas que também revela uma escolha estratégica, menos cadeiras premium, mais espaço para o torcedor comum. A ideia é justamente tornar o estádio do Flamengo um espaço mais popular, mais acessível, mais próximo da nação. E esse movimento não é apenas simbólico, é estratégico. O Maracanã, com toda a sua história, nunca foi do Flamengo. Agora,
O clube quer ter sua casa, seu caldeirão, com cara de Flamengo, com alma de Flamengo. E a estimativa de custo gira em torno de 2 bilhões de reais. Um investimento altíssimo, claro, mas que está sendo pensado com cautela e planejamento financeiro. A diretoria pretende usar os superávites anuais do clube, que podem chegar a 200 ou 300 milhões por temporada, para formar uma reserva sólida. A ideia é entrar na obra com dinheiro em caixa, evitar dívidas grandes, principalmente, não comprometer a competitividade dentro de campo. O Flamengo não quer repetir erros do passado, quando clubes brasileiros afundaram financeiramente ao tentar erguer seus estádios. Aqui, a prioridade é manter o elenco forte, continuar brigando por títulos e, paralelamente, construir esse sonho de décadas. Mas como todo grande projeto, o caminho não será simples. O terreno do gasômetro ainda abriga estruturas da Naturgy, empresa responsável pela distribuição de gás na região. Há tubulações de alta pressão no local, o que torna a operação de remoção delicadíssima. A própria Naturgy pediu um prazo de 4 anos para desocupar totalmente o espaço. Depois, o prazo foi retirado e segue indefinido, o que significa que o cronograma do estádio pode sofrer alterações. Mesmo assim, o otimismo reina. A expectativa atual é de que o estádio possa ficar pronto em julho de 2036, mas tudo vai depender da resolução desses entraves técnicos. O importante, nesse momento, é que o clube tomou a decisão, apresentou o plano, e está se movimentando de forma concreta para tirar o sonho do papel. E isso, para o torcedor, já é motivo de festa. Enquanto o futuro se desenha fora de campo, dentro das 4 linhas o presente exige foco total. Hoje é dia de Libertadores, dia de jogo grande, e o Maracanã vai pulsar como sempre. Com Arrascaeta em fase iluminada, com Jorginho como dúvida importante e com uma torcida que sonha alto, o Flamengo entra em campo para mais um capítulo da sua história continental. A caminhada rumo ao título passa por noites como essa. E o torcedor sabe, quando o Mengão entra em campo, tudo pode acontecer. E se tem uma coisa que o torcedor do Flamengo aprendeu nos últimos anos é que Libertadores se joga com sangue nos olhos e coração na chuteira. Ainda mais quando a fase é de mata-mata e o adversário é argentino. A atmosfera muda, o nervosismo aumenta, cada bola dividida vira um capítulo de tensão. E dentro disso tudo, a escolha dos 11 titulares vira quase uma peça de xadrez. Felipe Luís, novato na beira do campo, mas veterano em decisões como jogador, vive seu primeiro grande teste à frente do elenco principal. Ele já conquistou a confiança de boa parte da torcida, tem postura serena e leitura de jogo apurada, mas hoje vai precisar mostrar coragem. A grande questão da escalação é Jorginho. Como falamos, ele está liberado, mas não está em plena forma física. O risco é alto. E é nesses momentos que a experiência conta. Felipe sabe que, ao colocar um atleta que ainda sente resquícios de lesão, ele pode tanto ganhar um trunfo técnico no meio-campo quanto perder o jogador por semanas, se a lesão agravar. É o típico dilema que pode parecer simples, mas carrega consequências gigantes. Do outro lado, De La Cruz e Saúl vêm treinando bem, estão saudáveis e podem garantir um meio mais equilibrado, com intensidade e dinâmica. Mas nenhum deles tem a capacidade de mudar um jogo como Jorginho. Então a decisão passa pelo contexto da partida, pelo ritmo do adversário, pela estratégia pensada para o confronto. É claro que o torcedor quer ver o melhor time possível em campo, ainda mais num duelo de quartas de final. Mas Libertadores não é só sobre colocar os melhores nomes. É sobre ter inteligência, entender o que o jogo pede, saber a hora de dosar o esforço e ter paciência. Não adianta colocar o jogador se ele não vai render 90 minutos. Às vezes, entrar no segundo tempo, quando o jogo está mais aberto, pode ser a decisão mais sábia. E Felipe, apesar da juventude como técnico, já mostrou que não tem medo de tomar decisões impopulares se acreditar que é o melhor para o time. Enquanto isso, o adversário também se prepara. O Estudiantes, tradicionalíssimo clube argentino, 4 vezes campeão da América, chega ao Maracanã com respeito, mas sem medo. Eles sabem que o Flamengo é favorito, mas não vão se intimidar. Vão tentar segurar o resultado, administrar o jogo, levar a decisão para a Argentina com chances reais de classificação.
É o tipo de confronto em que cada detalhe conta. Uma bola parada, um escanteio bem cobrado, um erro na saída de bola, qualquer vacilo pode custar caro. E o Flamengo sabe disso. A intensidade precisa ser alta desde o primeiro minuto. Pressão lá na frente, atenção redobrada atrás e um meio-campo que dite o ritmo da partida. É nessas horas que jogadores como Arrascaeta se tornam ainda mais decisivos. O camisa 10 está voando. Vive um momento iluminado, daqueles em que parece enxergar o jogo em câmera lenta. Cada passe, cada movimentação, cada decisão dele em campo é pensada. E, mais do que isso, ele parece estar motivado, feliz, com vontade de seguir no clube. Essa conexão entre jogador e torcida é rara, e quando acontece, vira um fator extra dentro de campo. Arrascaeta se transformou num símbolo da era vitoriosa do Flamengo. Já foi protagonista de títulos, já decidiu finais, e agora vive talvez sua temporada mais consistente. Se o Flamengo quiser ir longe na Libertadores, vai precisar desse brilho dele. Mas enquanto o foco está no jogo de hoje, os bastidores seguem pegando fogo. A movimentação para renovar com Arrascaeta é apenas parte de uma estratégia maior da diretoria, que começa a moldar o Flamengo do futuro. A ideia de ter um elenco competitivo, manter as principais peças e não depender de vendas a cada janela é um desafio no futebol sul-americano. Mas o Flamengo vem se estruturando para isso. Os superávites, os investimentos bem planejados, as contratações pontuais e agora o projeto do estádio mostram que o clube está pensando a longo prazo. Não é só sobre ganhar hoje. É sobre se manter no topo por muitos anos. E falando em estádio, não tem como ignorar o tamanho da conquista que foi garantir o terreno do gasômetro. Durante décadas, o torcedor rubro-negro ouviu falar da possibilidade de um estádio próprio. Projetos foram e voltaram, ideias foram descartadas, burocracias emperraram planos. Mas agora é diferente. O terreno está garantido, o estudo de viabilidade foi apresentado, a capacidade definida, o modelo financeiro traçado. É claro que o caminho ainda será longo. Como já falamos, a presença da Naturgy e suas instalações no local ainda representa um obstáculo. A remoção dos dutos de gás e a realocação da empresa são processos delicados, que envolvem engenharia pesada, segurança pública e muita negociação. Mas o Flamengo já sabe disso e está se preparando. A previsão de entrega para julho de 2036 pode parecer distante, mas é um prazo realista. E o mais importante é que o clube está pensando com responsabilidade. Não quer se endividar, não quer comprometer o time, não quer repetir erros de outros gigantes do continente. A ideia é guardar recursos ano após ano, formar um fundo robusto e, quando for o momento certo, dar início às obras com solidez financeira. E tudo isso passa pela manutenção de receitas. E aqui entra novamente a importância de jogadores como Arrascaeta, Pedro, Fabrício Bruno, Everton Cebolinha, De La Cruz. Quanto mais forte for o elenco, mais o time disputa finais, atrai patrocinadores, vende camisa, lota estádio e gera receita. É um ciclo virtuoso. E o torcedor precisa entender que cada passo dado agora vai refletir no futuro do clube. O novo estádio vai mudar o patamar do Flamengo em muitos aspectos. Vai permitir maior controle de bilheteria, aumento da receita com eventos, geração de empregos, revitalização de uma área importante da cidade, claro, um lar definitivo para a maior torcida do Brasil. Não depender mais do Maracanã, que apesar de histórico, sempre foi dividido, sempre teve limitações, vai ser um divisor de águas na história do clube. Mas enquanto esse futuro promissor se desenha nos bastidores, o presente exige ação. O jogo desta noite contra o Estudiantes é fundamental para manter viva a busca pelo tetracampeonato da América. O Flamengo já mostrou que tem elenco, tem camisa, tem torcida. Agora é mostrar que também tem foco, intensidade, principalmente, estratégia. Porque a Libertadores não perdoa erros. Cada detalhe conta. E cada decisão, seja na escolha dos titulares, na dosagem física, na mentalidade em campo, pode ser o diferencial entre avançar ou dar adeus ao sonho. O clima no Maracanã promete ser elétrico. A torcida vai empurrar, como sempre fez. O adversário vai sentir a pressão. E os jogadores sabem que é o momento de entregar tudo.
A competição está afunilando, os confrontos estão cada vez mais pesados, e só os mais preparados seguem em frente. O Flamengo chega com moral, chega embalado, mas precisa transformar esse favoritismo em desempenho. Jogo a jogo, passo a passo, com pés no chão e olhos no objetivo. E o torcedor, como sempre, vai junto. Porque quando o Mengão pisa no gramado, o coração acelera, a arquibancada canta, e o sonho da América volta a brilhar com força. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. No mundo do futebol, alguns acontecimentos conseguem abalar torcidas, provocar debates acalorados e, claro, gerar aquele burburinho que não sai da boca do povo. E parece que o Flamengo acabou de protagonizar um desses episódios que vão dar o que falar. Nos bastidores, comenta-se que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, decidiu devolver 3 pontos ao clube rubro-negro, uma decisão que, se confirmada, catapulta o time carioca para a liderança da competição. Fontes próximas ao tribunal, que pedem para não serem identificadas, sugerem que a mudança na pontuação se deve a uma análise minuciosa de um episódio envolvendo irregularidades de um adversário, algo que estava pendente há semanas e que parecia não ter solução. A notícia correu como rastilho de pólvora pelas redes sociais, entre jornalistas, torcedores e comentaristas, gerando uma mistura de euforia e polêmica. No Flamengo, a informação foi recebida com cautela, mas também com um sorriso evidente. A possibilidade de assumir a ponta da tabela é sempre sedutora, especialmente em um campeonato tão acirrado. Entre conversas de bastidores, torcedores rivais já começam a questionar a legalidade da decisão, apontando que a revisão pode abrir precedentes complicados para outras equipes que reclamam pontos por situações semelhantes. Já os flamenguistas, é claro, aproveitam para inflar o peito e imaginar um cenário em que a liderança pode ser consolidada com um time que, mesmo com altos e baixos, mostra força e personalidade em campo. A expectativa é que, com esses pontos, o Flamengo não apenas suba na classificação, mas também ganhe moral para os próximos confrontos decisivos, criando um clima ainda mais tenso e eletrizante no campeonato. Nos corredores do futebol, a conversa gira em torno do impacto psicológico dessa decisão. Um clube que de repente vê sua pontuação corrigida não só ganha números, mas também confiança e narrativa positiva para a torcida. E é justamente essa combinação de fatos, rumores e interpretações que alimenta a especulação. Como vão reagir os adversários? Será que essa devolução de pontos mudará a dinâmica da briga pelo título ou será apenas mais um capítulo no calendário cheio de surpresas do futebol brasileiro? Uma coisa é certa, o burburinho está instalado, e a torcida rubro-negra já começa a sonhar alto, enquanto os rivais digerem a notícia e tentam se preparar para o que promete ser uma disputa ainda mais acirrada na liderança. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!